Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glórias, glórias, glórias. Aleluia! Shabbat Shalom, meus amados. Shabbat Shalom. Que a graça, a inefável graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabunda em vossas vidas. Amém? Que bênção é pertencer a Jesus. Antônia Maria Pavão, Deus abençoe. Wesley Silva, Deus abençoe. Aleluia. Shalom, Cátia Portugal, shalom. Aleluia. Glórias ao Senhor. Que bom, né, irmãos? Que bom que nós estamos nessa presença maravilhosa. A presença do Senhor. A presença que nos satisfaz, nos traz paz, a presença que nos preenche, que nos dá alegria, né? Pode faltar tudo, menos a presença de Deus. Amém? Aleluia? Vamos orar? Amém? Vamos orar. Glórias ao nome do Senhor. Pai, nós te bendizemos, te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu serás o nosso guia para sempre. Tu vives e reina pelos séculos dos séculos. E nesta noite de Shabat, nós queremos te bendizer, exaltar, porque o Shabat é um memorial do Teu poder criador, do Teu poder libertador, do Teu poder santificador. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Criador. Todas as coisas foram criadas por Ti, ó Pai, e nós Te santificamos, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós Te exaltamos, porque com mão forte o Senhor libertou o Teu povo de Israel do cativeiro do Egito. E ali na cruz do Calvário, Jesus proclamou, através da sua morte e ressurreição, a nossa libertação, libertação do cativeiro do pecado. Aleluia, glórias, porque fomos libertos, fomos arrancados, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Nós Te bendizemos, porque Jesus é o nosso libertador. Te santificamos, ó Deus, nesta noite, porque o Shabat fala de um Deus que é santo e de um Deus que é santificador, um Deus que separou um povo para si, um Deus que nos ama com amor eterno, que nos amarrou com cordas de amor. Amém. Oh, glórias ao Teu nome, porque fomos separados, comprados pelo sangue do Cordeiro de todas as nações da terra. O Senhor, através do sacrifício de Jesus, tomou dois povos, judeus e gentios, e formou um só, a sua igreja. Bendito seja o Teu nome por isso. E nós queremos que esta igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, possa refletir a imagem de Jesus nesta terra, possa andar nas pegadas do seu Senhor, do seu Mestre, possa viver a vida de Jesus no poder da ressurreição. Pai, nós Te bendizemos por cada um dos Teus filhos que nesta noite estão nessa live. Sim, que a Tua presença, o Teu poder, a Tua vida, a Tua graça os assista, que cada um seja assistido pelo Teu Espírito
na sua necessidade. Que haja cura, libertação, salvação, edificação, fortalecimento, santificação. Que o teu Espírito ministre de forma toda especial a cada um. E venha o teu renovo, porque Shabat fala de renovo. Que o Senhor renove fisicamente os teus filhos, renove mentalmente os teus servos e renove espiritualmente a cada um. Que venha o teu descanso, Senhor. Esse descanso que chama o verdadeiro descanso, que um dia Jesus nos dará quando Ele vier buscar a sua igreja. Aleluia, Jesus. Porque nós aguardamos novos céus e nova terra, de onde provém a justiça. Nós estamos atentos para ouvir o toque da trombeta. Aleluia. Nós temos a certeza absoluta que quando Jesus voltar, nós subiremos ao encontro dele, quer pela vida, quer pela morte. E nós declaramos, ó Pai, a tua bondade sobre as nossas vidas, sobre o teu povo no Brasil, sobre o teu povo nas nações da terra. Nós temos a plena certeza de fé que o Senhor nos dará descanso neste Brasil. O Senhor vê de sobre esta pátria essa praga, no teu momento, no teu tempo, no teu exato segundo, que o Senhor já determinou aí no teu coração. O Senhor vai trazer descanso, como o Senhor já trouxe descanso a Israel, a Itália. Ah, Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor está fazendo. Bendito seja o Senhor. O teu vento está soprando nas nações, o teu vento está soprando no Brasil. Nós te santificamos nesta noite e declaramos que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. A ti somente pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E hoje quem está conosco é a nossa pastora Nalzimar. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Amém. E ela vai estar livre para fazer o que Deus tem e quer. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. Graça e paz, queridos. Que maravilhoso podermos adorar ao nosso Senhor, orarmos e que maravilha podermos testemunhar de tudo que o Senhor tem feito. Ele tem feito coisas lindas. Hoje nós temos o Senhor nos deu assim uma palavra para compartilhar com os irmãos, mas eu gostaria de orar uma canção que muito me inspirou, me conduziu quando eu comecei a preparar a palavra, e essa canção estava sempre aqui na minha mente. E eu gostaria de orar com vocês um minutinho esta canção. Amém. Aleluia. Quem canta esta música é um pastor presbiteriano, pastor Luciano Sócio, de São Paulo. É uma música que retrata o nosso anseio pelas misericórdias do Senhor, pela bondade do Senhor. Ore, busque nele o socorro para a sua vida, aquilo que você precisa, sua família, sua nação. Ouve a Deus.
minhas transgressões. Glória a Deus, aleluias. Tem piedade de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Este foi o clamor de Neemias ao perceber a destruição da cidade de seus pais. Neemias chora, Neemias para um tempo e Neemias ergue ao Deus dos céus Todo-Poderoso uma oração. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 45. Daqui a pouco nós voltaremos a Neemias. Afinal, estamos meditando, orando, jejuando, nos quebrantando 52 dias. 52 dias de oração. Eu sei que Deus tem respondido às suas orações, que Deus tem respondido às nossas orações, porque Deus tem feito coisas no Brasil. Talvez alguns não percebam, talvez diante de tantas notícias que acontecem todos os dias, milhares delas, parece que não está acontecendo, mas Deus está fazendo grandes coisas e os nossos olhos verão e contemplarão. Amém? Se abriu, diz assim a palavra do Senhor. Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. Ao aproximar-se Jesus, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluias! Glória a Deus! Queridos, qual é o cenário nesta passagem bíblica? Nós estamos aqui nos arredores de Jericó. A caravana de Jesus está chegando, vindo das proximidades de Samaria e Galileia. Naquela região, Jesus curou 10 leprosos, vocês lembram? Lembramos que 10 foram curados. Somente um deles voltou para dar glórias, para adorar, para agradecer a Jesus. E, curiosamente, o que voltou era um samaritano. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o versículo 46, nos conta que aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele era filho de Timeu. Era Bartimeu. Ele era cego, era uma pessoa valorizada, não era um homem produtivo, vivia à beira do caminho, vivia à margem do caminho pedindo esmolas. Curiosamente, tanto o cego Bartimeu quanto aqueles leprosos elevaram suas vozes usando a mesma expressão:
tem misericórdia de mim. Jesus segue a agenda de seu Pai e Jesus não se desvia dela. Seus discípulos seguem com ele, mas não só os discípulos dos discípulos, havia sempre uma grande multidão ao lado de Jesus. Sempre muitas pessoas faziam parte da comitiva onde Jesus estava. E Jesus ia caminhando. Em suas caminhadas ele ia ensinando, porque um pouquinho antes de chegar aí pertinho de Jericó, onde estava este homem Bartimeu, nós podemos ver que Jesus conta muitas parábolas. Jesus ensina sobre as novidades do reino, Jesus ensina sobre os mais variados aspectos da vida. Quando Jesus se aproxima daquele vilarejo, ele sofre uma abordagem insistente e desesperada. Mas isso acontece porque o mestre, ele já era conhecido em muitos lugares, em muitos vilarejos. A sua fama já se espalhava para muitas cidades. As pessoas já falavam sobre o médico de Nazaré, sobre o profeta de Jerusalém e sobre, para usar uma palavra, um cargo moderno, Jesus era o gestor de projetos difíceis. E ele continua gerindo projetos muito difíceis. As pessoas já sabiam que Jesus não era alheio às necessidades e ao sofrimento dos mais vulneráveis e aflitos. Vejam, Jesus, quando o Bartimeu pergunta, o que está acontecendo? Que tumulto é esse? E quando falam, é Jesus de Nazaré que está por aqui, ele não perde tempo, ele começa a gritar, a chamar a atenção de Jesus, porque ele sabia, é a minha oportunidade, e ele grita. E aí dizem para ele, fica quieto, pare, não faça escândalo, pare de gritar. E ele mais ainda gritava. Queridos, nesta passagem, Jesus abre os olhos do cego. E eu tenho uma ótima notícia, porque hoje Jesus quer abrir os nossos olhos. Jesus quer que nós enxerguemos além das circunstâncias, além das dificuldades. Jesus quer nos dar um olhar para o reino, um olhar que vê aquilo que não existe. Um olhar que crê nas impossibilidades. Jesus aqui nos ensina que o sofrimento faz o homem se humilhar. O homem grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia vem do grego Kyrie eleison. Por isso eu lembrei desta música do pastor Juliano Sócio. Kyrie eleison, tem misericórdia de mim. Ela tem o sentido, Senhor, tende piedade de mim. É uma expressão clamada e cantada no Salmo 51, quando Davi, profundamente convencido do seu pecado, após ser confrontado por Natã, o profeta, ele geme do mais profundo do seu ser por perdão e misericórdia. Davi clama as misericórdias do Senhor em muitos salmos. São muitas passagens onde ele diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Davi sabia que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. Em um trecho de Salmos 119, está assim, de todo o coração, suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. E o grito de Bartimeu também é um comovente grito do profundo do seu ser, um profundo apelo ao perdão e à misericórdia infinita, ao único que tem em suas mãos todo o poder para mudar circunstâncias, para mudar os cenários mais difíceis e desesperadores. Se o cenário parece muito difícil, então a pessoa certa a ser chamada é Jesus. E aí você pode também gritar do profundo da sua alma, Jesus,
tem misericórdia de mim. Ainda nesse Salmo 119, no versículo 132, diz assim: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes os que amam ao teu nome. Olha aqui, certeza maravilhosa de que as misericórdias do Senhor, elas sempre se voltarão para aqueles que o amam, para aqueles que temem o nome do Senhor. Bartimeu certamente já tinha ouvido falar das misericórdias cantadas pelos profetas, por Davi, nos Salmos. Mas o Senhor ainda quer nos ensinar, em segundo lugar, que nada pode calar a voz daquele que grita verdadeiramente e sinceramente por socorro. Vejam, as pessoas que estavam seguindo Jesus diziam a ele que calasse a boca. Está lá no versículo 39. O versículo nos relata que ele gritava ainda mais. E ele gritava porque sabia que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Bartimeu já sabia que Jesus podia tirá-lo daquela beira de estrada, que Jesus podia mudar completamente seu presente e seu futuro, que Jesus tinha o poder de tirar Bartimeu daquela vida marginal que levava, afastado da sociedade. Ninguém lhe dava atenção, não havia um serviço de assistência social naquela época que pudesse pegar Bartimeu como uma pessoa com deficiência e levá-la para algum programa de socialização. Não, naquela ocasião, os defeituosos, os que tinham dificuldades, os aleijados, eles eram colocados à margem. Eles normalmente mendigavam, dependiam da misericórdia das pessoas, dependiam da bondade das pessoas. Bartimeu passou um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo da sua vida, ele passou dependendo da misericórdia das pessoas. Mas quando ele ouve falar que Jesus Cristo de Nazaré passava, ele sabia a quem ele precisava pedir misericórdia, porque esse sim tinha misericórdias infinitas para derramar como chuvas copiosamente sobre a sua vida. Oh, aleluia. Em terceiro lugar, queridos, Jesus é o único que pode iluminar os olhos dos que andam em trevas. Quando Jesus ouve Bartimeu gritar, a Bíblia nos relata que Jesus para e diz: tragam-no até mim. E quando Bartimeu chega perto de Jesus, Jesus é curto e direto. Jesus pergunta ao homem que estava em trevas há tanto tempo: o que queres que eu te faça? E Bartimeu também foi curto e direto, não teve dúvidas, foi direto ao ponto, disse: Senhor, eu quero ver. Naquele exato momento, a Bíblia diz que os olhos do cego abriram. Jesus diz: a tua fé te curou. E ele teve os olhos abertos. Bartimeu pôde olhar as pessoas, Bartimeu pôde ver o rosto daquelas pessoas que passavam por ele constantemente. Bartimeu viu o rosto de Jesus, Bartimeu viu a rua, Bartimeu olhou tudo estupefado ao redor. Que Bartimeu foi alvo da misericórdia do Senhor. Jesus te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Seja direto, creia, tenha fé, porque ele continuou o mesmo, ele não mudou, ele continuou operando. Aquele Jesus que caminhava pelas ruas da Galileia, aquele Jesus que andava aos arredores de Jericó, andava em Betsaida, andava em Jerusalém, ele continuou o mesmo, ele continua morando, habitando, estando onde você está. E ele pode ouvir o seu sussurro de: Senhor, tem misericórdia de mim. Se você não tem forças para gritar, ele tem ouvido apurado o suficiente para ouvir o seu sussurro, o seu gemido. A Bíblia diz que foi um milagre
imediato. E é maravilhoso participarmos, lermos, nós nos transportamos para aquele momento quando aconteceu este milagre tão extraordinário. Bartimeu tinha fé, ele tinha o combustível necessário, ele tinha fé, ele cria que Jesus poderia curá-lo, que Jesus poderia transformar a sua vida. Bartimeu não pediu que ninguém o levasse até Jesus, eu pediu, pede a ele, fala com ele. Não, não, não. Quando no versículo 37 lhe disseram que o tumulto era porque Jesus estava passando, ele não perdeu tempo. Ele gritou, clamou misericórdia, chamou a atenção do Filho de Deus para a sua miséria e Jesus se compadeceu imediatamente. Vejam que o milagre que acontece na vida de Bartimeu é diferente do milagre que acontece com aquele cego de Betesda. Lá no capítulo 8, um pouquinho antes, no versículo 22, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8, o seguinte, temos o relato de um homem cego que foi levado a Jesus por algumas pessoas que suplicaram a Jesus que tocasse nele. A Bíblia nos conta que Jesus tomou este cego pela mão, o levou para fora do povoado. E Jesus opera ali um milagre que vai gradativamente tomando corpo. Primeiro, Jesus cospe no olho, passa no olho do cego. E aí Jesus pergunta, como que está acontecendo? Está vendo? E aí ele diz, olha, começo a ver sombras, os homens parecem umas árvores, já estou vendo alguma coisa. Aí Jesus continua aquele processo e impõe as mãos sobre os olhos daquele homem e a Bíblia diz que ele é curado. Em nenhum momento a Bíblia diz que aquele cego estava desejando ardentemente a cura, que aquele cego estava gritando pela cura. Tem misericórdia de mim, como aqueles leprosos gritavam, tem misericórdia de mim. Como aquela mulher cirofenícia, tem misericórdia da minha filha. Esse daqui, ele foi levado por aqueles que criam. Às vezes, as pessoas creem muito mais do que nós no poder que há em Jesus. Às vezes, elas confiam mais na oração do outro do que no potencial de seu próprio clamor a Deus. O Senhor não está alheio aos seus sofrimentos. O Senhor não está alheio aos meus sofrimentos e Ele está sempre pronto a estender o seu braço de misericórdia sobre a sua vida. Queridos, como Jesus é maravilhoso. Nós estamos aqui, neste momento, na casa da apóstola Raquel, meditando sobre o milagre na vida do cego Bartimeu. Tocamos no milagre na vida dos 10 leprosos e passamos rapidamente pelo perdão que alcançou o rei Davi diante de um clamor por misericórdia. Agora, nós queremos concluir esta mensagem retornando para o nosso livro de meditação, para o nosso texto de meditação nesses 52 dias. Neemias diz assim, a palavra do Senhor, no capítulo 1. Neemias faz uma oração e ele diz assim, então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Neemias também sabia muito bem que Yahvé é o Pai
das misericórdias. Aleluia. Sabem, Neemias podia não conhecer a etimologia da palavra misericórdia, que é a junção de duas palavras, miseratio, que significa compaixão, mais cordis, que significa coração. Assim, podemos entender literalmente misericórdia como coração compadecido. Neemias também podia não conhecer o dicionário Aurélio, provavelmente não conhecia, que vem nos socorrer, mas na atualidade. No Aurélio diz que misericórdia significa sentimento de dor e solidariedade com relação ao que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Significa dó, significa compaixão, piedade. Significa também o ato concreto de manifestação de perdão, indulgência, graça, clemência. Queridos, o mais maravilhoso e impactante de tudo é que isso reflete exatamente o nosso Jesus. Aleluia. Pronto em se compadecer do necessitado, pronto em nos socorrer, pronto a nos perdoar, pronto a realizar em nossas vidas os milagres mais completos, pronto a abrir os nossos olhos da mais escura ignorância. E como resultado das misericórdias do Senhor nas nossas vidas, que nós podemos testemunhar? Primeiro, o clamor de Neemias foi ouvido e os muros reconstruídos, a nação passou a estar em segurança. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Segundo, o cego Bartimeu passou a ver e a Bíblia diz, glorificando a Jesus. Aquele cego foi seguindo Jesus, dando glórias pelo que o mestre tinha feito na vida dele. Em terceiro lugar, o que mais se pode testemunhar? As pessoas que estavam observando aquela cena, que estavam ali juntos com Jesus, eles viram o grande poder que operava através de Jesus e a Bíblia diz que eles seguiram dando louvores a Deus. Aleluia. Em quarto lugar, o quarto testemunho, todos puderam testemunhar que Jesus tratou Bartimeu com a misericórdia que Bartimeu implorou. Meus amados, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, Jesus não muda. Ele continua operando, ele continua o mesmo. Ele continua sarando as doenças mais agressivas e complexas. Ele continua sendo torre forte. Ele continua livrando prisioneiros do diabo. Ele continua restaurando vista aos cegos. Creia no único que tem poder de levar você e sua família, toda a sua casa para o céu. A compaixão do coração, ela está sendo aberta sobre a sua vida. O poder e os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão em operação hoje, neste momento, sobre a sua casa, sobre a nossa nação brasileira. E isso se dá através do meu clamor, através do seu clamor. Quando clamamos, Jesus, tem misericórdia da nação brasileira. Tem dias que nós oramos pelo Brasil e parece que não temos mais palavras para orar, o que clamar ao Senhor. Então nós clamamos, Jesus, tem misericórdia do Brasil. Jesus, tem misericórdia do teu povo. Jesus, teu povo está morrendo. Tantas pessoas estão sofrendo. Porque, Senhor, muitas delas estão morrendo, mas elas estão indo para casa, voltando, estão indo para o céu estar contigo. Mas é um sofrimento tão grande aqui na terra, Senhor. Nós sofremos quando vemos quem nós amamos morreu.
Não se pode nem fazer um sepultamento digno, não podemos chorar os nossos mortos, não podemos fazer um velório, não podemos nos aproximar, dar uma última olhada naquele corpo. Isso é muito triste, meus irmãos. Somos carne, somos gente, nosso coração dói, nosso coração se compadece, o nosso coração sofre com isso. E o que nos resta? Jesus, tem misericórdia do Brasil. Jesus, tem misericórdia dos nossos governantes. Jesus, tem misericórdia do nosso presidente. Hoje um grupo de pastores foi ao Planalto orar pelo presidente da República, pelo Brasil, pelos brasileiros. O rosto do nosso presidente é digno de tanta compaixão, um rosto tão sofrido, tão cansado. Não é fácil governar um país de dimensões continentais. É um grande país, diferentes. Não se pode contar com o apoio dos governadores, da maioria dos governadores. Ao contrário, há uma grande oposição, há um grande desejo que tudo dê errado. Mas, queridos, a despeito de desejarem que tudo dê errado, há um Deus no céu que não se ausenta do trono. Quando Neemias empreendia a obra, eles trabalhavam com uma mão e com a outra empunhavam a arma. Eles estavam em guarda todo o tempo, porque os inimigos de Israel, os inimigos de Jerusalém, estavam ao redor gritando: olha, basta uma pequena raposa em cima desse muro e esse muro desmorona. Exatamente como dizem. Um sopro e esse governo vai desmoronar. Esse governo não tem futuro. Sabe, queridos, nós vemos repetindo-se as situações vivenciadas ali pela palavra de Deus, ali na Bíblia, que nos servem de fortalecimento. Porque nós sabemos o que Deus fez e o resultado. E nós sabemos que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente o nosso Deus é o mesmo. Quem não entendeu, forever. Hasta lo final del tiempo. Em todas as línguas é o mesmo. Eternamente Ele não muda. E quando clamamos as misericórdias do Senhor, elas vêm como chuvas sobre as nossas vidas e elas estão descendo como chuvas no Brasil. Sabe? Pode ser que sejam aquelas chuvas que existiam antes do dilúvio lá de Noé. Era aquela garoazinha que vinha sobre a terra, não tinha chuvas. Deus mandou um homem construir uma arca em lugar que não tem chuva. Ele construiu a arca, ele confiou. A chuva veio. E ele e os que Deus quis que se salvassem, se salvaram. Hoje nós temos uma missão: orar e sustentar a nossa nação e os nossos governantes em oração. Presidente, sua família, sua equipe. Pode parecer, às vezes, cansativo, um tanto absurdo, não sabemos bem o que Deus vai fazer, estamos orando, já oramos há tanto tempo, estamos orando desde antes do início de 2019. Estamos sempre orando no mesmo sentido. E hoje vemos que as orações dos santos durante este povo têm sustentado esse tempo difícil. E a oração neste tempo difícil nos levará a um tempo de paz e de bonança. A um tempo de prosperidade. A um tempo em que o Brasil estará sob os holofotes. Não como o país epicentro do Covid,
mas como um país que se levantou do Covid como um gigante adormecido e resplandece sobre as nações, porque no Brasil tem um povo que clama, tem um povo que ora, tem um povo que clama as misericórdias do Senhor, porque elas estão disponíveis para nós. E sabem como nós podemos alcançar a misericórdia do Senhor? Tem uma receita. O Senhor nos deixou essa receita. Ele sempre nos dá a receita de tudo que Ele nos manda fazer. Está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7. Diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se você quer obter as misericórdias do Senhor, precisa ser misericordioso. Precisa expressar um coração misericordioso diante de uma nação que sofre, uma nação que chora, uma nação que tem estado num momento tão delicado. Não reclame, não murmure, não tenha medo, nada vai te faltar. O teu Pai Yahvé suprirá a sua vida. O teu Pai Yahvé derramará copiosas chuvas de misericórdia, compaixão do coração sobre sua vida, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre a nossa nação. Nós cantaremos juntos aqui, novamente, que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Não tem prazo de validade. Elas se renovam, elas se renovam, elas se renovam e elas são as causas de nós não sermos consumidos. O nosso Deus é misericordioso e bom. Que a graça do Senhor e suas infinitas misericórdias envolvam sua vida nesta noite como um cobertor quente, te aquecendo, te envolvendo e motivando, edificando, fortalecendo a sua fé para que você se mantenha firme, clamando as misericórdias do Senhor. Vamos orar? Amém. Deus, Tu és tão bom e tão misericordioso. Como é bom, Senhor, saber que há um lençol sobre nós, que há uma cobertura sobre as nossas vidas e esta cobertura vem de Ti. Vem com teu poder. O Senhor, só o Senhor é capaz de abrir os nossos olhos e nos mostrar, Senhor, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma dificuldade, o Senhor abre os nossos olhos e nós podemos contemplar tua gloriosa e maravilhosa criação. Nós podemos ver, Senhor, nós podemos testemunhar tantas maravilhas tuas sendo operadas. Ainda, Pai, quando há muito choro, quando há muito pranto e quando há tanto sofrimento, nós clamamos, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia. Ela não está encolhida, que Tu estenda sobre todo o Brasil, que o Senhor socorra nossos irmãos brasileiros que têm sido, Pai, afetado, que tem sido contagiado por este vírus maligno, Senhor. Um vírus que foi soprado sobre toda a terra, para paralisar toda a terra, para dar um comando, Senhor, a toda a terra. Oh, não duvidamos que o Senhor está no comando de tudo, mas também sabemos que o nosso adversário, Satanás, o nosso inimigo, aquele que anda ao derredor, ele continua operando e trabalhando para ceifar vidas.
E todo aquele que tem andado distraído, todo aquele que tem se esquecido do Senhor tem sido, Pai, enlaçado por Satanás. Nós clamamos que as tuas misericórdias venham sobre o Brasil. Sara o teu povo, Senhor. Arranca dos hospitais, esvazia os CTIs, Pai. Mesmo contrário, Pai, aos grupos que se valem da miséria, da morte, da tristeza, do choro, Senhor, para fazer propaganda, para fazer política, para fazer, Pai, politicagem. Oh, Ramanachai, Enderebás. O Senhor sabe, só o Senhor sabe. Visita, Senhor, todos os estados. Visita cada estado do nosso Brasil nesta noite. Senhor, entra nos palácios de governo, em cada estado, Senhor, do Brasil. Visita, Senhor, que os teus anjos estejam contigo, dê ordem a eles para que de espada na mão levantem a espada, Senhor. Onde precisar decepar a cabeça da serpente que se levanta para se enroscar, para destruir, para matar os estados. Tem de misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia do nosso presidente. Visita, Senhor, os seus ossos, seus músculos. Renova, Senhor. Renova. Tu és um remédio, Senhor. E só tu pode penetrar no corpo do nosso presidente para lhe renovar o vigor. Sopra nas narinas dela um fôlego novo, Senhor. Por favor. Que neste momento ele receba a visita do teu Espírito. Que ele seja, Pai, ali aquecido, fortalecido, revigorado, Pai. E que amanhã ele se levante com uma energia renovada, com ideias, com estratégias dadas pelo Senhor na sua mente. Senhor, visita seus ministros todos. Toca, Senhor, dá vigor. Aqueles que têm sido tão atacados, porque são aqueles que estão dando resultados, são aqueles que significam perigo para os inimigos do Brasil. Senhor, visita, fortalece, não os deixe desanimar, não os deixe desfalecer no caminho, mas, Pai, que cada um possa continuar segurando o arado e seguir firme até o dia que o Senhor mandar. Oramos, Senhor, pela família do presidente, que a família dele seja tocada, visitada, guardada por Ti. Levanta muros de proteção ao redor, Pai, da sua família, da sua filha ainda adolescente. Tem misericórdia, Senhor, da enteada dele também, da filha da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Levanta muros ao redor, Pai, dos seus netos. Toda a família, Pai, esteja guardada. Todos, Senhor, a sua mãe que ainda é tão idosa. Pai, levante, Senhor, protege aquela mulher. Proteja a todos, Pai. Aqueles a quem o presidente ama. Aqueles, Pai, a quem são as pessoas que são atacadas e que eles sabem que tem o potencial de abalá-lo e de feri-lo. Guarda esses, fortaleça, para que ele permaneça, Pai, ali no palácio até o dia que o Senhor determinar, porque Satanás não vai roubar nem um minuto, nem um segundo do tempo que o Senhor tem determinado para o presidente Jair Messias Bolsonaro permanecer no Palácio do Planalto com aquela faixa verde e amarela que foi o Senhor quem colocou. Nós oramos por ele, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelas famílias que conosco oram aqui esta noite, que cada família, cada irmão aqui representado sejam alcançados pelas tuas infinitas misericórdias, pela tua graça maravilhosa que não tem fim. Que o teu amor inunde aos corações de cada um dos nossos irmãos, Pai. Por isso nós oramos, por isso nós bendizemos, por isso nós agradecemos ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Você pode declarar aí na sua casa: o Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. Que esta certeza inunde seu coração, sua vida, seu ministério, sua família. Fique na paz. Deus o abençoe. A apóstola vai voltar. A apóstola vai voltar para dar aquele cheiro em vocês. Queridos, que coisa maravilhosa, né? Que bênção de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são cada manhã. E nós temos a certeza que o manto da misericórdia do nosso Pai está sobre o Brasil, está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, porque o nosso Deus cumprirá todo o propósito que Ele estabeleceu no coração antes da fundação do mundo. Amém. Nas nossas vidas. Amém, queridos. Shabbat Shalom. Amém. Shabbat Shalom. Tenha um final de semana bendito. Amém. Em nome do Senhor Jesus. E amanhã nós retornaremos. Amém. Shabbat Shalom. 20 horas. Amém. Shalom. Shalom a todos.